Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 3 de Química do Ensino Médio. Vamos lá? Atividade 1. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação da pressão externa. Processo 1. Processo 1. Vapor de água transformando em água líquida. E o processo 2, a água líquida transformando em vapor de água. A mesma quantidade de energia que é liberada para transformar o vapor de água em água líquida é a mesma quantidade de energia que precisa para a água líquida transformar em vapor de água. Aqui especificado aqui no processo 2. Então eu vou colocar aqui uma setinha para o lado esquerdo, indicando que aqui vai haver uma absorção de calor. Quando há essa absorção de calor, o processo é chamado de endotérmico. Lembrando que, quando há liberação de calor, o processo é chamado exotérmico. Quando há absorção de calor, é chamado endotérmico. Liberação de calor é quando o sistema está acontecendo uma liberação de calor para o meio externo, ou seja, vai perder calor. Então aqui, o vapor de água, para ele transformar em água líquida, o vapor de água ele vai perder calor para que esse vapor de água ele se torne água líquida. E a mesma temperatura, a mesma energia que no processo é gasto para o vapor de água passar para a água líquida, é a mesma quantidade de energia de calor necessária para a água líquida transformar em vapor de água. Então eu vou colocar aqui em cima porque está perdendo, perde. E aqui, quando há absorção de calor, é porque vai ganhar energia. Ganha e ali há uma perca de energia. No processo 3, a água líquida está passando para gelo e no processo 4, o gelo está passando para água líquida. Nas afirmações temos as transformações 3 e 4 são exotérmicas. 3 e 4, vimos aqui que são processos diferentes. Se vocês quiserem, podem voltar na página 54 e analisar, que vocês vão ver as mudanças de estados físicos da água e vão analisar quando o processo é exotérmico e quando é endotérmico. Nesse caso, da água líquida para gelo é exotérmico, o 3. Mas o processo 4 de gelo para água não é exotérmico, e sim endotérmico. E na A fala que são 3 e 4 exotérmicos. Então essa afirmativa está errada. Alternativa B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. Então processo 1 é vapor de água para água líquida. Processo 3 é água líquida para gelo. Esses procedimentos, esses dois processos, são exotérmicos, pois há uma perca de energia, está liberando calor para o meio externo. O vapor de água ele está aproximadamente a 100 graus Celsius. E quando fica exposto ao meio ambiente, sem variação de pressão externa, vai acontecer que esse vapor de água vai estar perdendo calor, vai estar liberando calor para o meio externo. E na alternativa B está falando que vai ganhar calor. Então está errada essa alternativa. Está falando que 1 e 3 são endotérmicos e não é endotérmicos, e sim exotérmicos. Alternativa C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Então, no processo 3 e no processo 4,
vimos que a quantidade de energia que é absorvida em 3, no processo 3, não está havendo absorção de energia, está havendo uma liberação de energia. E no processo 4, não está havendo liberação de energia. No processo 4, está havendo um ganho de energia, um ganho de calor, uma absorção de calor. Então, o erro está aqui na informação aqui onde fala absorvida e aqui fala liberada. Seria a quantidade de energia liberada em 3 e a quantidade absorvida em 4. Aí estaria correto, mas essas palavras estão trocadas. Está errada essa afirmativa por isso. D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. No processo 1, vimos que o vapor de água ele passa para a água líquida. O vapor de água ele está aproximadamente a 100 graus Celsius. A água líquida, nós vimos que é um processo totalmente diferente do que da água líquida passar para gelo. Então, se o processo é diferente, não tem como afirmar que essa quantidade de energia vai ser a mesma quantidade. Porque a mudança de estado físico, aqui está acontecendo uma diferença. Essa diferença de vapor de água para água líquida chama condensação. Então, a quantidade de calor aqui para condensação é diferente da quantidade de calor quando a água vai solidificar, ficar sólida. O vapor de água é a 100 graus Celsius, o gelo menos de 0 graus Celsius. E a água ela vai permanecer líquida entre 0 e até 100 graus Celsius, ou 99 graus Celsius. Nesse caso, essa quantidade de energia liberada do processo 1 e do processo 3 não tem como afirmar que é a mesma coisa. Alternativa E. A quantidade de energia liberada em 1, então em 1 está havendo uma liberação de energia, é igual à quantidade absorvida em 2. A quantidade de energia de 2 vai ser absorvida. Essa afirmativa está correta, visto que a mesma quantidade de calor do vapor de água que perde para passar para a água líquida é a mesma quantidade de calor que a água líquida vai ganhar para passar para o vapor de água. Então, a afirmativa correta, letra E. Atividade 2. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação temos aqui 4 afirmativas para apontar quais afirmativas são corretas. Afirmativa aqui 0. Exotérmica. O sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. O exo, eu vou colocar uma observação para vocês lembrarem. O exo é quando o sistema perde calor. E o endo é quando o sistema ganha calor. Quando o sistema é exotérmico, eu vou colocar um exemplo aqui de um vapor de água. Aqui eu vou colocar esse tracinho simbolizando um vapor de água. O vapor de água, vamos supor que ele está a 100 graus Celsius. De 100 graus Celsius, para ele baixar essa temperatura até a temperatura de uma água, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, esse vapor de água que está a 100 graus Celsius, ele tem que perder, esse sistema tem que perder calor, tem que perder energia para que ela possa ficar a 25 graus Celsius.
E um sistema endotérmico, para ganhar energia, ganhar calor, eu vou colocar aqui um exemplo de uma pedrinha de gelo. Essa pedrinha de gelo, ela vai estar a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Eu vou colocar aqui a menos 10 graus Celsius, mas poderia ser qualquer temperatura negativa. Para essa temperatura de menos 10 graus Celsius chegar a 25 graus Celsius, que é a mesma temperatura especificada aqui acima, esse sistema aqui, ele deve ganhar energia da vizinhança para que ele possa ficar com essa temperatura de 25 graus Celsius. Para vocês lembrarem o que é exo e o que é o exotérmico e o endotérmico, lembra aqui, ó, o exo perde. Perde significa que é negativo. Perdeu, negativo. Quando ganha, é positivo. A palavra endo é maior do que exo. Se endo é maior, então é porque ganha. A palavra exo é uma palavra menor, então o que é menor perde. Geralmente o menor perde, o maior ganha. Só para vocês lembrarem quem ganha e quem perde. É só uma observação. Vou colocar aqui um conceito básico de entalpia. O que é a entalpia? A entalpia vai ser uma energia interna que cada substância possui. Cada substância possui essa entalpia. Nas reações químicas, nós temos a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Essa letra grega significa delta. Ela significa variação. A entalpia, ela é simbolizada pela letra H. Para determinar a variação de entalpia, então eu coloco delta, que significa variação, e H, que significa variação de entalpia. A fórmula de calcular a variação de entalpia em uma reação química, eu devo colocar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Entalpia, variação de entalpia é igual. No primeiro exemplo, eu vou já ver com vocês se essa afirmativa está correta ou incorreta. Exotérmica. O sistema perde calor. Então, exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Ou seja, eu tenho um sistema com uma quantidade de água a 50 graus Celsius e tenho um outro sistema com a água a 10 graus Celsius. Se eu misturo essas duas águas em um único sistema, aqui uma quantidade de água maior, a água que está a 50 graus Celsius, ela vai diminuir a temperatura. E a água que está a 10 graus Celsius, ela vai aumentar a temperatura. Então, essa água aqui, final, ela vai ficar com uma temperatura menor que 50 e maior que 10. Para saber qual é maior qual é menor, aqui parece um 4 menor, parece um 7 maior. Então, vamos supor que ela fique a 30 graus Celsius. Nesse caso, está correto. O sistema perde calor. Quando é exotérmico, o sistema vai perder calor e a vizinhança vai ganhar a mesma quantidade perdida. O exemplo aqui da água. Essa água a 10 graus Celsius, ela ganhou a mesma quantidade de calor que é daqui da outra, para que ela pudesse estabilizar. Só foi um exemplo prático, que um ganha, o outro perde. Ou seja, eu estou devendo para você 10 reais. Então, você ganhou esses 10 reais de mim. Então, se eu perdi 10 reais, você ganhou 10 reais.
O que ganha, o outro perde a mesma quantidade. Então, a afirmativa primeira está correta. Vamos à afirmativa 1. Endotérmica. O sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. O sistema endotérmico está aqui, ele vai ganhar calor. E a vizinhança, se o sistema ganhou, a vizinhança vai perder. É o contrário do outro. Então, novamente, está correto. Se um ganha, o outro vai ter que perder. Vamos agora analisar se a afirmativa, a terceira afirmativa, que é a afirmativa 2, se ela está correta ou não. Exotérmica. Sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, ΔH, é menor que zero. Eu vou colocar uma outra observação. Quando o sistema é exotérmico, vou colocar aqui exotérmico, o reagente tem mais calor. Reagente tem mais calor. Se o reagente tem mais calor, a entalpia que é representada pela letra H, ela vai ser maior do que o quem? Maior do que os produtos. Então, eu vou colocar aqui, maior que os produtos. Agora, vamos analisar. Se a reação está sendo exotérmica, o sistema é exotérmico, então o reagente tem que ter uma entalpia maior. O reagente está aqui desse lado. Então, eu devo colocar um número aqui maior do que nos produtos. Eu vou colocar números fictícios. Eu vou colocar aqui número 30. Esse menos já é da fórmula. E aqui eu vou colocar um 10. Só para vocês verem a diferença. Então, aqui o reagente 30, porque o reagente tem mais calor. Então, a entalpia, o H, ele vai ser maior. Por isso, 30, maior do que os produtos. E na atividade, na afirmativa, fala sua exotérmica, sua entalpia final é produto, inicial é reagente. Então, a entalpia final, que é nos produtos, vai ser menor. Então, o produto está aqui é menor e o reagente vai ser maior. Logo, a variação de entalpia, o ΔH, é menor do que zero. Então, ΔH é igual, eu coloco 10 menos 30, 30 menos 10 vai ser igual a 20. Prevalece o sinal negativo, que é menos, prevalece o menos, que é da fórmula, então vai ficar ΔH igual a menos 20. Variação, ΔH entalpia, valor negativo, menos 20. É menor do que zero. Menos 20 é um valor menor do que zero. Então, a afirmativa 2 está correta. Terceira afirmativa. Endotérmica. Sua entalpia final é maior que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, ΔH, é maior que zero. Endotérmica. Quando o sistema é endotérmico, eu fiz de exotérmico, de endotérmico, eu vou colocar aqui endo. O reagente no exotérmico tem mais calor. No endotérmico é o contrário. O produto tem mais calor. Se o produto tem mais calor, a entalpia representada por H é maior. É maior do que o reagente. Agora aqui, ó, entalpia final. Entalpia final diz a respeito dos produtos. E entalpia inicial está falando
da entalpia dos reagentes. Se no sistema endotérmico o produto tem mais calor, eu vou fazer aqui novamente a variação de energia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Variação de entalpia é igual. Se o produto tem mais calor e a entalpia do produto é maior, então aqui no produto eu vou ter que colocar um número maior. Então eu vou colocar aqui um número 30, por exemplo, menos é da fórmula, e vou colocar uma entalpia menor do que 30, aqui eu vou colocar um 10, por exemplo. Então a variação de entalpia é 30 menos 10, 20, positivo. A variação de entalpia aqui deu maior do que zero. É o que fala na terceira alternativa. Endotérmica, sua entalpia final é maior que a entalpia inicial. A entalpia final é a entalpia dos produtos. O produto tem mais calor, então a entalpia é maior. A entalpia é maior, por isso eu coloquei aqui 30. A sua variação de entalpia é maior do que zero. O resultado aqui foi 20, e 20 é um número maior do que zero. Então, a afirmativa 3 está correta. Então, aponte as alternativas corretas. Todas as 3 situações estão corretas. Atividade 3. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Primeiro passo, eu vou fazer aqui o líquido e vou fazer o gasoso. A mudança do estado físico líquido para o estado físico gasoso chama vaporização. Então, vaporização. A vaporização, quando ela acontece de forma lenta, ela é chamada de evaporação. Esse processo, quando a gente está falando se o sistema vai ser endotérmico ou exotérmico, porque em todas as alternativas, na A e na B, fala que a evaporação da água é um processo endotérmico. Na C e na D, fala que a evaporação da água é um processo exotérmico. Vocês vão retornar na página 54 e dar mais uma estudadinha nisso aqui que eu estou falando, que vocês vão entender melhor. Quando acontece a passagem do estado físico líquido para o gasoso, de forma lentamente, que a evaporação, no caso, que é o que está acontecendo aqui quando a gente está molhado, vai acontecer a evaporação da água. Esse fenômeno ele vai ser um processo endotérmico. Ele vai ser endotérmico porque vai ganhar calor. Ou seja, vai haver uma absorção de calor. Vai haver uma absorção de calor. A evaporação da água que está acontecendo do nosso corpo, o nosso corpo vai ter que ceder calor. O nosso corpo vai ter que ceder calor para que essa água saia do líquido e passe para a forma de vapor ou a forma de gás. Então, essa água do corpo, ela está no líquido e para ela passar para o gasoso, ela vai ter que ganhar calor. E ela vai ganhar calor de quem? Vai ganhar calor do nosso corpo. Do nosso corpo.
E quando no processo ganha calor, esse processo chama endotérmico. Ganha calor significa que houve uma absorção de calor. Então, endotérmico entre A e B, nós vamos ficar com a B, porque vai retirar calor do nosso corpo para passar para essa água. Por isso que se o nosso corpo tiver uma temperatura de 37 graus, nesse momento ele vai baixar um pouco a temperatura e aí a gente tem aquela sensação de frio. Então, está saindo calor do nosso corpo e passando para a água. Se está saindo calor do nosso corpo e passando para a água, ela vai evaporar de forma lentamente. Por isso, nós sentimos aquela sensação de frio. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo, no caso do nosso corpo. Atividade 4. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque temos aqui 5 afirmações e vamos escolher aquela que justifica tal situação explicada aqui na questão. A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Nós devemos atentar para o seguinte: a conservação da água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Lembrando que isso acontece, aqui diz moringas ou potes de cerâmicas não esmaltados. Então, vamos pensar, moringa pode ser uma daquelas, né? Ou então, um simples filtro. Eu vou fazer aqui um desenho de um filtro, aqui uma divisória no meio, onde aqui acima tem a vela, deposita a água acima e depois que essa água filtra, ela vai ficar depositada aqui na parte de baixo. Essa água de baixo, de acordo com a questão, está falando que ela fica com uma temperatura menor do que o ambiente. A alternativa A diz que o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Então, essa palavra isola e isopor, essa alternativa não é a verdadeira, porque o barro ele não funciona como isolante térmico. O isopor, sim, ele é um isolante térmico, ele isola, mas o barro não. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. O barro ele não vai gelar a água. A água apenas vai ficar mais fria do que a água do ambiente, fora do ambiente onde está o barro. Ou seja, a água que está dentro de um filtro de barro ou dentro da moringa de barro, ela vai ficar com a temperatura menor do que a de um filtro de plástico ou de uma garrafa de plástico ou qualquer outro ambiente externo. Na reação, a água perde calor. Não ocorre nenhuma reação química da água e o barro. Apenas o barro o recipiente é feito do barro e o barro ali é para conservar essa água, é para armazenar essa água. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriadas. Primeiro passo. Geralmente, vocês podem observar que quando a água ela está num filtro, principalmente em dias muito úmidos,
aqui é o barro, o filtro de barro, e junta umas pequenas gotículas de água na parte externa aqui do filtro ou da moringa. A moringa pode ser um pote ou qualquer recipiente de barro. Então, esse processo aqui da água atravessar os poros do barro e ficar aqui de fora, em pouco tempo, essa água que está aqui na parte de fora, ela não vai chegar ao ponto de escorrer, porque ela vai se evaporar. E nós vimos anteriormente que a passagem do estado físico líquido para o estado físico gasoso, esse processo, quando ele acontece de forma lentamente, ele é chamado evaporação. E para acontecer essa evaporação, é preciso acontecer uma absorção de calor. Ou seja, tem que haver um ganho de calor. E o processo é chamado endotérmico. Endotérmico é quando o sistema ganha calor. Então, nesse caso aqui que está acontecendo, o que vai acontecer é que essa água que fica aqui fora, ela não vai chegar a ponto de escorrer, ela vai passar nos poros do filtro e vai evaporar. E isso aqui acontece continuamente. Isso acontece e para a água passar do líquido para o gasoso, ela precisa absorver calor. Nesse processo endotérmico, ela retira calor da moringa do filtro e do restante da água da parte interna. Como a água interna cedeu calor, como ela cedeu calor para a água em forma de vapor, a temperatura dela vai abaixar. A temperatura dela abaixando, nós vamos usar uma água com uma temperatura menor do que se tivesse em qualquer outro recipiente. Então, a alternativa que melhor justifica é a C. Eu vou comentar essas outras duas alternativas para vocês. Então, gente, um outro processo aqui que eu me lembro que agora, que eu vou citar para vocês, é uma pessoa. Aqui eu vou fazer um desenho de uma pessoa, só para vocês lembrarem. Quando uma pessoa está trabalhando muito, ele começa a perder calor. É como se fosse um processo endotérmico. Não tem nada a ver com a questão, mas é uma questão de associar. É uma metáfora para vocês lembrar aqui dessa situação e lembrar da outra. Como a pessoa vai trabalhar, ele vai estar trabalhando, ele vai começar a sentir calor. Esse calor que ele vai produzir aqui, ele vai começar a esquentar. Como o corpo dele vai começar a aquecer, o que vai acontecer? Gotículas de água vai começar a formar aqui do lado de fora dele, que é o suor. Esse suor, para que é que serve? É para resfriar o corpo dessa pessoa. O mesmo processo está acontecendo com o filtro com a moringa. Para a água aqui de dentro ser resfriada, ela vai para essas gotículas de água aqui, ó, de fora. Nesse processo aqui de ganho de calor, vai acontecer que a água interna vai ser resfriada também. Igual a pessoa vai manter o corpo resfriado, enquanto esse suor vai ser liberado. Alternativa D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Gente, o barro é poroso, certo? Mas a água não vai ser depositada para fora da moringa. Essa água fica depositada dentro da moringa, dentro do recipiente e não na parte de fora. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Geralmente, quando o tempo está muito úmido, essas gotículas de água pode ser que ela comece a pingar aqui na parte de fora. Mas isso é normal, isso quer dizer que a umidade do ar, a quantidade de água que está aqui em volta do ar, que está aqui no ar em volta do filtro, está uma umidade boa.
Mas isso não quer dizer que a água vai ser depositada aqui fora para o nosso consumo. Essa alternativa está incorreta. A alternativa é: a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. A moringa não é essa espécie de geladeira natural e também não vai liberar essas substâncias higroscópicas. Essas substâncias higroscópicas, elas são substâncias que absorvem água do ambiente e não são adicionadas nenhuma substância higroscópica no filtro ou na moringa ou no pote, né? E geralmente essas substâncias aqui, elas são metais alcalinos ou hidretos que colocam em certos ambientes para remover água. Geralmente a gente vê aqueles saquinhos assim, ó, dentro de uma caixa, vamos supor, tem um aparelho de som dentro da caixa, e esse aparelho de som, aí geralmente tem um saquinho, umas bolinhas bem miudinhas dentro, e esse saquinho é uma substância higroscópica, é para absorver essa quantidade de água que tivesse aqui nesse ar, por exemplo. Beleza? Atividade 5. A seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. 1. Evaporação da água. 2. Nevasca. 3. Condensação da água. Identifique os processos endotérmicos, exotérmicos e faça um diagrama representando cada processo citado acima. O processo 1 é a evaporação da água. A evaporação da água, ela acontece do estado físico líquido para o gasoso. Então eu vou colocar aqui o líquido para o gasoso. Aqui eu vou fazer logo o diagrama e mostrar para vocês como acontece. O líquido, vamos imaginar aqui uma água, né, normal, e o gasoso é essa água quando ela se evapora. Então, do líquido para o gasoso está acontecendo o processo 1. E esse processo 1 é a evaporação. Quando ela passa de forma lentamente, é chamada evaporação. Para isso acontecer, nós vemos que eu vou colocar uma seta, a seta andando aqui da esquerda para a direita e outra seta da direita para a esquerda. Vocês poderão retornar na página 54, que isso aqui vai estar bem mais claro para vocês. Do líquido para o gasoso, significa que vai haver uma absorção de calor. Essa absorção aqui significa que vai haver um ganho. Quando vai haver um ganho de calor, o processo é chamado endotérmico. E do gasoso, se fosse retornando para o líquido, seria o contrário. Havia uma liberação de calor. Essa liberação aqui, quer dizer que perde. Então, perde calor. Então, quando perde calor, o processo é chamado exotérmico. Lembra quando eu falei que exo é menor do que endo? A palavra e ganho, quando ganha, então endo, porque tem mais palavras. E exo só tem três letras, quer dizer, e aqui tem 4 letras. Então, 4 letras é mais, ganha. Exo é 3 letras, perde. Só uma situaçãozinha para vocês lembrarem, quando ganha e quando perde. Então, o processo 1 do líquido para o gasoso, que está acontecendo a evaporação, nós vemos que a seta está indo da esquerda para a direita,
vai haver um ganho de calor e o processo é chamado endotérmico. Situação 2. A nevasca. A nevasca é quando a passagem ou sai do líquido para o sólido ou gasoso para o sólido. Vou representar aqui o sólido. A nevasca vai ser pequenos pedaços de gelo, né? Vou colocar aqui uma pedrinha de gelo. E eu vou colocar aqui uma setinha vindo do sólido ou do gasoso, tanto faz. Se a nevasca, como pequenos pedaços de gelo, pode ser transformada da água. A água, da umidade do ar ou da água do local, transformou em gelo. E também o vapor de água que estava no ambiente também pode ter passado para o estado físico sólido. Então, independentemente se essa nevasca, esse gelo, se ele veio do líquido ou do gasoso, não importa, a setinha vem sempre do lado direito para o esquerdo, vai perder calor. Se vai perder calor, o processo vai ser exotérmico. Então, aqui ó, exotérmico. E aqui eu vou colocar esse processo aqui vai ser o processo 2, vai ser a solidificação. Processo 2, solidificação. O 3 é a condensação da água. A condensação da água é o estado físico, é quando a água passa do estado físico gasoso para o estado físico líquido. Então, vou colocar uma setinha aqui, do gasoso para o líquido. Aqui é o processo 3. E aqui vai haver a condensação. Na condensação, a seta está vindo aqui, ó, é da direita para a esquerda. Vai haver uma liberação de calor. Vai perder calor. Se vai perder calor, o processo é chamado exotérmico. Gente, agora lembre, você tem uma pedra de gelo. Essa pedra de gelo, ela está aí no meio ambiente, aí exposto aí, sem exercer uma pressão, nenhuma fonte de calor nela. Então, quando ela fica exposta aí ao ambiente normal, o que vai acontecer? Ela vai haver essa absorção de calor, porque para ela passar para o líquido, ela vai ter que atingir uma certa temperatura. Você tem um pouco de água. Para essa água ferver, passar aqui para o gasoso, entrar em ebulição, por exemplo, você tem que colocar ela, uma fonte de calor nela para ela ferver. Se você vai colocar calor nela, então ela vai ganhar calor. Então, se você vai colocar calor nela, ela vai ganhar calor e o processo vai ser endotérmico. Se essa água está aí, ou que o gelo, por exemplo, o gelo não, o gasoso. Então, para essas partículas de gás aqui, ou de vapor da água, para ela poder passar para o líquido e do líquido passar para o sólido, ela vai ter que perder calor. Ou seja, aqui o vapor de água, ela está a 100 graus Celsius. Para ela poder chegar a menos uma temperatura negativa de 0 grau, ou menos 1, menos 2, ou qualquer temperatura negativa, ela vai ter que perder calor, ela vai ter que diminuir essa temperatura de 100 graus Celsius, então ela vai perder calor até que ela atinja essa temperatura negativa. Se ela vai perder calor do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, o processo é exotérmico. Esse diagrama ele está melhor explicado na página 54, vocês poderão retornar e vocês vão ver direitinho. Pessoal, valeu, foi um prazer estar com vocês, fiquem com Deus, até a próxima, não esqueça de dar o joinha no vídeo
Não esqueça de dar o comentário e até a próxima.